Bem, queridos, vamos colocar de pé. Amém. A paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 6. A paz do Senhor a todos que estão em casa, que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa entrar aí na sua casa e estabelecer o reino dele aí. Aleluias. Amém. Marcos 6. Aleluias. Marcos 6 diz assim no primeiro versículo: E partindo dali, chegou à pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas através de suas mãos? Versículo 3: Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, senão o da sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer aí obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aleluias. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração hoje foi essa, quando Jesus ele chegou ali aonde ele nascera, aonde ele viveu, e ele diz que não há como ter milagres aonde há incredulidade, porque ele tem todo o poder. Nós temos todo o poder porque o Senhor nos deu esse poder para curarmos, para libertarmos, como Jesus. Mas como que nós vamos fazer isso se há incredulidade no coração do povo? Se o povo não acredita? E Deus tem falado muito ao meu coração no decorrer desses dias sobre o que nós temos falado, o que nós temos acreditado, no que nós temos colocado o nosso coração. Aqui Jesus não pôde fazer muita coisa. Ele só conseguiu operar milagre naqueles que creram. E o que Deus me falou é como Deus vai sarar uma nação, como Deus vai sarar uma cidade, se a cidade, o povo que vive ali, não crê num Deus que pode fazer todas essas coisas, não crê num Deus que faz maravilhas. Então ele diz ali, olha, e Jesus disse: não há profeta, não há como alguém fazer algo se as pessoas não crerem. E Deus colocou muito forte no meu coração que nós precisamos crer numa restauração, crer num sobrenatural. E Deus veio falando comigo como o povo no deserto. O povo do deserto, eles podiam ter passado por aquele deserto rapidamente, questões de 7, 10 dias no máximo, mas eles ficaram ali 40 anos rodeando, andando em círculo, rodeando no mesmo lugar, porque eles não acreditavam que poderia acontecer algo maravilhoso com eles. E quando eles chegaram perto da terra prometida, ali eles duvidaram que eles poderiam entrar
e tomar aquela terra, aquela promessa que Deus tinha prometido. A incredulidade deles é que impediu aquela multidão de entrar na terra prometida. Por mais que no deserto o Senhor Deus dava ali um maná diário, o Senhor Deus dava as codornizas diariamente, o Senhor fazia o sobrenatural, que era fazer brotar água da rocha. Quem já viu água sair da rocha? Nós nesses dias precisamos viver esse sobrenatural de Deus, deixar o Senhor Jesus nos levar à terra prometida, que é sair dessa situação que nós estamos vivendo e chegar na terra prometida. Após tudo isso, aquilo que o Senhor tem para nos dar são coisas maravilhosas. Na terra prometida dizia que manava leite e mel, existia uvas gigantescas. Isso reporta o que Deus quer fazer com nós, a provisão de Deus nas nossas vidas, uma vida cheia dos milagres do Senhor, como Deus fez. Mas poucas foram as pessoas, exatamente 2, de uma multidão de egípcios que saíram lá, uma multidão que saiu, que andou pelo deserto, a roupa crescia no seu corpo, os calçados cresciam com eles. A incredulidade do povo é que faz com que as bênçãos do Senhor não cheguem nas nossas mãos. Coloca a sua mão sobre o seu coração e fala para o Senhor, diz: Senhor, eu creio, Senhor, que no meio de toda essa turbulência que nós temos vivido, Senhor, eu creio que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos ajudar. Eu creio que após tudo isso nós entraremos sim na terra prometida, e não vai ser apenas 2 de nós, mas todos juntos, andando na mesma direção, no mesmo propósito. Oranamasu e Candaramanabachaias, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, neste dia, Senhor. Sobre os irmãos que estão ali, Senhor, nas suas casas, que eles possam crer, Senhor, no sobrenatural que move montanhas, no sobrenatural, Senhor, que traz a provisão diária como no deserto, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, que já está dentro de nós, possa nos ensinar, Senhor, possa nos conduzir, Senhor, a andarmos segundo a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu querer, que nós não venhamos fazer nada, Senhor, para nos gloriar, Senhor, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque tudo pertence a Ti. Os céus e a terra são Teus, ó Pai. O Senhor que nos deu o fôlego de vida, quando o Senhor soprou sobre as nossas narinas, ó Pai. O Espírito de Deus dentro de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas dispensas. Até aqui o Senhor tem suprido o nosso guarda-roupa. Até aqui o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos desistir. Nós não vamos olhar para trás, Senhor, como aquele povo no deserto, que ficava olhando e desejando as cebolas. Porque eu sei que o sobrenatural do Senhor é muito maior, é muito mais gostoso, é muito mais precioso o que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor é bom, e eu sei que aqui nos aguarda lá na frente é ainda muito mais maravilhoso do que nós já vivemos ou do que estamos vivendo, mas sim o que nós vamos viver contigo ainda, Senhor. Se não for aqui nessa terra, mas será lá no céu, para a honra e glória contigo, Senhor, pela eternidade.
te adorando, Senhor, e te glorificando, dizendo que Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Multiplica, Senhor, sobre nós, Senhor, as Tuas misericórdias, as Suas graças sejam despejadas, derramadas nessa noite sobre as nossas vidas. Que a Tua glória, Senhor, possa invadir a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, e a cada casa, a cada lar que está ali, Senhor, possa ser invadido, Senhor, pela Tua glória, Senhor. Que essa glória possa, Senhor, transformar as nossas vidas, e que nós possamos não mais olhar como esse povo, com incredulidade e com dúvidas, com medo, porque o medo nos paralisa, mas que nós possamos ter fé, confiança, esperança de dias melhores contigo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua glória, Senhor, se manifeste através de nós, e que por onde nós passarmos, Senhor, que nós possamos exalar o bom cheiro do Senhor, o bom perfume do Senhor, e que as pessoas possam sentir esse perfume, que elas possam sentir algo diferente em nossas vidas, e que nós possamos derramar sobre elas também, Senhor, esse amor que um dia o Senhor derramou sobre nós, quando o Senhor ali se entregou naquela cruz, para morrer por mim e por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu, e eu também não quero desistir, Senhor. Nós também não queremos desistir, mas queremos permanecer firmes e inabaláveis contigo, Senhor, até o fim, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, porque nós queremos entrar na terra prometida e, Senhor, sentar no banquete contigo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai, nessa noite, Deus, e declaramos, Senhor, que precisamos de Ti, Jesus. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só Tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Cante assim: vem, toma o Teu lugar, vem, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o Teu lugar, vem, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Toma o Teu lugar, Senhor, nas igrejas. Traga de volta, Senhor, o Teu Espírito e a Tua palavra, Senhor, sobre os altares, Deus. Sobre a nossa nação, Pai, nós clamamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todo espírito de orgulho, de soberba, Pai, venha cair por terra, Senhor. Ah, Jesus, Te preparamos um lugar para que venha reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar o sol da justiça, estrela da manhã. Só
preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu merece brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar nessa nação. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Coloque a mão no teu coração e declare: vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Declaramos, Pai, a tua majestade santa, Pai. Nós queremos, Senhor, nos levantar, Senhor, nesses dias, Pai, do lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde que estamos, Senhor. Levantarmos, Senhor, do nosso leito, nossa zona de conforto, Jesus. Queremos, Senhor, sermos levantados como geração que busca, Senhor, a tua face, Jesus. Quando não houver palavras, quando não houver canções, não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quero ir além, 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 ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além, além. Quero ir além, 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 ainda quero ir além. Quero tocar teu coração, quero mover-me com paixão. Eu quero te amar mais, Senhor, muito mais. Quero tocar teu coração, quero mover-me com paixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais,
Ainda quero ir além. Quantos querem declarar? Além, além, além. Ainda quero ir além. Quero tocar teu coração. Quero mover-me com paixão. Eu quero te amar mais, Senhor. Tocar teu coração, quero mover-me com paixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. Meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além, 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 além. Ainda quero ir além. Sabe qual é o problema dos nossos dias, queridos? O problema é que as pessoas ficaram tão dependentes dos homens, que no momento onde que a oportunidade de estar na igreja não se pode mais, livremente, as pessoas começaram a se desesperar e perceber que elas nunca foram nada em Cristo. Mas Deus está levantando nossos dias uma geração de Samuel, a geração de Elias, que não se conformam. Aleluias, amém. Deus está levantando na tua vida homens e mulheres que não se conformaram com este presente século. Aleluias. O Senhor veio levantar neste lugar, nesta cidade, uma geração de Samuel. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta geração? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta geração? Grite bem alto: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Diga a ele: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Estou, Senhor, usa-me, usa-me como um intercessor, como um intercessor. Posso ouvir os anjos aqui. Posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Aleluias, reage, igreja. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os
céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Feche os seus olhos, abre o teu coração para o Pai nessa noite. Vamos declarar: te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Não nos deixe sair daqui, Pai. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Diz a Ele: te adoro, Pai. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoramos, Pai. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça nesse momento. Repete assim comigo: Jesus, nessa noite eu abro o meu entendimento para que a tua palavra, venha ser vida. Abre o meu entendimento, Jesus, que neste momento, Senhor, o meu coração, coloca a mão no teu coração nesse momento, que neste momento o meu coração seja rasgado diante de Ti. Leva cativo a obediência da Tua palavra, Jesus. Amém. Pode tomar teu assento. Amém, queridos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, amém. Quantos podem sentir a presença de Deus nessa noite? Aleluias, há um ambiente diferente aqui neste lugar, não são as pessoas, não é propriamente o lugar, mas é quem se chegou aqui, amém? A Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém? Se nós crermos, se você crer, você vai ver a glória de Deus, aleluias. A palavra de Deus diz que quando Jesus se encontrou com Natanael se admirou por uma revelação, por algo que só ele sabia. Mas Jesus vira para ele e diz assim: ó, se creres, você vai ver os céus abertos sobre este lugar, anjos subindo e descendo, servindo a igreja do Senhor. Aleluias, aleluias. Essa noite não é uma noite normal, não é uma noite comum como qualquer outro domingo ao qual nós vamos à igreja, amém?
Aleluias. Deixa eu me segurar aqui, Jesus. Aleluias. Feche os seus olhos. Eu quero que você estenda as mãos para cá e me ajude. Ore, me ajude orando. Feche os seus olhos, estenda as tuas mãos para cá e ore por mim. Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, para que cessem, meu Deus, todas as vozes que não sejam a tua, e que nós possamos, Senhor, nesta noite, ouvirmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, somente a tua voz e o teu Espírito venha falar e ecoar dentro do nosso ser. E em nome de Jesus Cristo, Pai, todo espírito de distração, todo espírito de confusão e de contenda, seja lançado por terra agora em nome de Jesus. Cerca, Senhor, meu Deus, este lugar com os teus anjos, que já estão aqui, Jesus, ministrando, Senhor, sobre nós. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui nessa noite. Entre em ação agora, Pai, em favor da tua igreja. Entre em ação agora em favor, Senhor, meu Deus, meu Pai, daqueles que estão sendo apresentados, Pai, neste momento, Pai. Aqueles que não estão aqui, Pai, que estão nos acompanhando, Senhor, ali pelas redes sociais, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O teu Espírito vai de encontro a eles agora, em nome de Jesus Cristo, e que todo o céu que esteja fechado sobre a vida deles, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, rasgar agora pelo poder que há no teu nome, Senhor, e chuva de bênçãos, Pai, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, sejam, Senhor, manifestados, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluias. Abre sua Bíblia. Aleluias. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 3. Amém. Eu quero usar esse texto como introdução da palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo de número 1. Amém. Quero ler somente o versículo de número 1. Você que não trouxe sua Bíblia, lá atrás também tem Bíblia, ou você pode estar acompanhando aqui. Está escrito assim: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido para o seu pai Davi, na eira de Araúna. Repita comigo: eira de Araúna, o Jebuseu, local onde havia sido providenciado por Davi. Amém? Agora volte um pouquinho, livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Ok? Deixa sua Bíblia aberta aí. Pode deixar aberto o mesmo texto aqui, Fábio. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês que tem acontecido nos nossos dias. Você começa a observar a história de Davi. Eu quero falar do rei Davi nessa noite. Quando ele iniciou ali o seu ministério, enfrentando um gigante, ele teve um longo período durante 43 anos de reinado, quando ele assumiu o trono, mas ele começou a sua vida ministerial com guerras, lutando, dia após dia, o tempo todo, indo de um lado para o outro, em vários momentos até fugindo, se escondendo para que Deus pudesse livrá-lo, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Davi. Algumas vezes você talvez não percebe, mas tem muitas vezes que Deus nos para. Tem momentos na nossa vida onde que Deus nos estaciona. Tem momentos na nossa vida que parece que as coisas não vão para frente. E nós pensamos sim que pode ser uma barreira, uma tribulação ou até mesmo um ataque de Satanás, mas a gente muitas vezes não percebe o que está por trás de tudo isso.
Fala assim para o teu irmão: toda vez que Deus te para, é para que você não siga adiante sem Ele. Toda vez que Deus te para, minha irmã, é para que você não vá na frente do Senhor, é para que você ande com Ele. Mas não é porque Deus Ele não quer que você tenha independência, não é que Deus não permita que você faça as coisas da sua maneira, não. Mas é porque Deus sabe o que está diante de você. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar o que vai ser no amanhã. Quantos aqui esperavam que este ano aconteceria com o mundo o que está acontecendo agora? Eu sabia sim que ia ser um ano muito difícil para o Brasil, mas não imaginava tanta coisa que está acontecendo. Tantas coisas têm acontecido. Estamos em várias crises internas aqui dentro do nosso país. Dentre elas a da saúde, na economia, no governo, na política. Dentre elas outras pessoas estão tentando remar, estão tentando sair, parece que de um buraco, parece que de uma prisão, mas não percebe quem foi quem colocou lá. Pare e pense um pouco, queridos. Quando tudo isso acabar, quem vai ser você? Quando todas essas crises acabarem, quem você será? Ou seja, toda a postura e o posicionamento que você toma durante uma crise vai determinar quem você vai ser depois dela. Se vai ser bênção ou se vai ser vitória. Entende isso? E aqui no capítulo 21, mas eu quero ler novamente, preste bem atenção, repita comigo: Eira de Araúna. Repita mais uma vez: Eira de Araúna. Preste bem atenção, este lugar, o que é que foi construído aqui? Eira de Araúna, o templo, a casa de Deus, ok? Foi construída ali os alicerces no Monte Moriá, o templo que Salomão edificou ao Senhor. Mas eu quero que você entenda que lugar é esse. Não é qualquer lugar. Fala para o teu irmão: não é qualquer lugar que se constrói as coisas de Deus. No capítulo 21 de 1 Crônicas, ali fala que Davi, quando ele descansou das guerras, você meio que está de longe, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, na zona de conforto, fala. Quando você está na zona de conforto, quando você está descansando, quando você está em paz, a Bíblia diz que Satanás intentou contra o povo de Deus. Qual é o ministério de Satanás? Roubar, matar e destruir. Quando Deus deu descanso para o rei de todas as suas guerras, de todas as suas tribulações, o que ele deveria fazer? O que o rei poderia fazer nesse momento? Ele queria edificar o templo, a casa do Senhor. Mas aí veio a palavra do Senhor anteriormente dizendo que não era ele que iria fazer, porque ele não foi chamado para isso. O filho dele, havia uma promessa que o filho dele, que se assentaria sobre o trono, que construiria. E aí nós vemos hoje, na vida das pessoas, muitas vezes as pessoas querem fazer coisas que não foram chamadas para fazer. Como assim, pastor? Imagine você, a Bíblia diz que nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Imagine você, o dedão querer o seu nariz, o cotovelo querer ser a orelha, a cabeça querer ser o joelho. Imagina uma pessoa desfigurada dessa maneira. Em vez do nariz, um dedão pendurado aqui mexendo. Fala assim, um corpo desfigurado. É um corpo desfigurado. Paulo fala isso na ceia. Não discernindo o corpo. Não sabe qual é o seu lugar na igreja. Então muitas pessoas, no momento onde que Deus tem para estabelecer para todo sempre o seu descanso, a sua paz, sabe o que acontece? As pessoas caçam coisas que não eram para elas fazerem. Procuram alguma coisa que não deveria fazer, mas está lá querendo fazer.
Aqui no capítulo 21, a Bíblia diz que, olha só, versículo 1: então Satanás se levantou outra vez contra Israel e incitou a Davi a numerar o seu povo. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do seu povo: ide e contai a Israel desde Berseba até Dan. Então dizei-me a conta, para que eu saiba o número deles. O que Davi pediu para que Joabe fizesse? Um censo. Não era das pessoas, sim dos seus guerreiros. Depois você vai ver no decorrer da história aqui, a Bíblia diz que Joabe foi contra. E ele, nos versículos seguintes, ele está dizendo assim: olha, por que você quer fazer tal loucura? Mas eu vou fazer porque você está mandando, porque você é o rei. Era desnecessário. Era desnecessário. Davi já reinava e governava sobre tudo e todos. Mas esse Davi era o mesmo homem que diz assim, quando ele se assentou no trono, quando ele se tornou rei, ele diz assim: finalmente o Senhor reina. Ele não estava dizendo de si mesmo, mas ele estava dizendo do Senhor Deus de Israel. Mas Joabe olhou e ele não gostou dessa história. Para que você vai contar, Davi? Você já é rei sobre tudo. Você quer se orgulhar talvez dos seus feitos, das suas conquistas? Mas ele foi e obedeceu. A Bíblia aqui, o texto diz que foram contados cerca de 1.570.000 soldados em Israel, em Jerusalém, Israel e Judá. Era muita gente, era muito soldado. Não tinha nenhum outro reino que poderia se levantar, tivesse coragem de se levantar. Imagina que Deus fez com 300 homens de Gideão, 300 homens de Davi. Imagina o que Deus não faria com 1.570.000 soldados, homens alinhados debaixo de um direcionamento de Deus. Muitas coisas, muito mais. Amém? Porém, Davi quis fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Deus não chamou ele para que ele se orgulhasse das suas conquistas, para que não viesse assim vai descer. Você olha em todos os momentos em que Davi tinha guerra, tinha lutas, ele era um cara que estava voltado para a oração, para a palavra, e ele perseverava, ele cria, acreditava, e ele não vacilava em nenhum momento, e até então que ele encontrava ainda tempo para adorar a Deus. Ele encontrava tempo para ser usado por Deus. Mas no momento que Deus deu descanso, ele caiu. Ele não caiu no meio do campo de batalha. Ele caiu, foi lá no lugar de descanso, no palácio. Primeiros erros que Davi cometeu. Primeiro ele pega e olha lá da varanda da sua sacada, uma mulher, no tempo que ainda que os soldados dele estavam na guerra. Ele também deveria estar na guerra. Mas ele estava onde? Em casa. No tempo que era para ele fazer o que deveria fazer, não estava fazendo. E aquilo que depois, quando Deus deu descanso, ele quis fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E o filho dessa mulher foi quem futuramente se assentou aqui, Salomão. O nome dela era Betseba. Mas preste bem atenção o que acontece aqui. Versículo 7. Esta ordem também desagradou a Deus. Presta bem atenção. Muitas vezes nós pensamos, planejamos coisas. Não é errado planejar. Fala para o teu irmão, não é errado planejar as coisas. Não é errado se programar. Errado é você ir contra a resposta que Deus der. Tudo que Davi desejava no seu coração fazer, sabe o que ele fazia antes? Consultava Deus. Ele ia até o profeta Gade, Natã, e perguntava: o que diz o Senhor da guerra hoje? O que Deus vai fazer com os nossos inimigos? E quando ele ouvia uma resposta de Deus: olha, Deus vai entregar nas tuas mãos os inimigos, ele pegava na espada e entrava no meio da batalha. E a Bíblia diz que Davi matou milhares de milhares, porque o Senhor era com ele. Ele consultava Deus antes de fazer qualquer coisa. Mas no momento onde que ele encontrou descanso, que Deus deu paz, onde que Deus, vamos colocar a linguagem atual,
quando Deus colocou o povo na zona de conforto, o povo começou a querer fazer aquilo que não foi chamado para fazer. E esta ordem também desagradou a Deus, pelo qual feriu a Israel. Versículo 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora peço-te, perdoa a iniquidade do seu servo. Procedi muito loucamente. Davi estava vivendo um momento muito confuso, conturbado. Ele foi chamado para a guerra, ele estava em casa descansando. Mandou matar a mulher, o marido de Betseba, para poder ficar com aquela mulher. Se orgulhou dos seus feitos, se orgulhou de não ter ninguém que podia se levantar contra ele, mandando contar o seu exército. Ele estava num momento muito confuso. Quando nós queremos fazer coisas que não fomos chamados para fazer, você só vai entrar em confusão, você só vai entrar em problema, como diz a linguagem da gurizada, só vai entrar em roubada, só vai entrar em problema. Você sabe por quê? Porque normalmente você não consulta Deus por aquilo que você vai fazer. Amém? Eu conheço pessoas que não se contentam, que já têm uma casa, mas querem ter outra. É errado ter duas casas, querido? Não, não é errado. A questão é o propósito. Para que ter outra casa? É errado ter dois carros? Não. Errado é o propósito. Para que ter dois carros? Entende? No início das crises, quantos viram os noticiários nas redes sociais? Eu me lembro de ter visto lá em Farroupilha, no mercado lá, um senhor, as pessoas começaram a entrar em briga, porque o cara gastou 7 mil reais comprando comida, e ele começou a levar muita coisa, ainda não tinha todas as regras, gastou 7 mil reais. Você consegue gastar 7 mil reais de comida? Não vou perguntar para a mulher, não, vou perguntar para o homem. Você consegue, meu irmão, gastar 7 mil reais de comida? Você tem que inventar coisa para comprar, a não ser que você vá num mercadão de rico. Mas preste bem atenção, as crises existenciais das pessoas fazem e impulsionam cada uma delas a fazerem coisas que não foram chamadas para fazer. São levadas a se perder pelo caminho, são levadas a perder o foco daquilo que Jesus está fazendo. Olha, queridos, preste bem atenção. Eu tenho olhado, como a Bíblia diz que eu tenho que olhar para tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Se os teus olhos forem bons, tudo ao seu derredor será bom. Tem gente que está olhando. Eu sei que você que é empresário, você que está assistindo, que precisa trabalhar, que trabalha ali informalmente falando, está passando dificuldade, eu sei, mas eu consigo ver o que Deus está fazendo. Eu não estou olhando para o hoje, eu estou vendo o que Deus fez ontem, testificando do que está acontecendo hoje, sabendo o que vai ser amanhã. É verdade que nós temos que viver o hoje, mas o que Satanás veio roubar de você? O amanhã? Não, ele veio roubar o hoje. Essa semana eu ministrei algo na sexta-feira sobre os céus estarem abertos. Eu estava orando na madrugada e eu vi o céu se abrindo, como se um vento soprasse e as nuvens começassem a sair. Era noite, era madrugada, eu estava dentro do meu quarto e eu vi uma visão das nuvens, como se estivesse aqui, como é no inverno, tudo fechado, o tempo, cerração, e o vento soprando e começando a abrir. Eu falei: o que é isso? O céu está limpando. Aí o Senhor falou no meu coração: estou abrindo os céus da nação brasileira. Eu, aleluia. Senhor, me dá a tua palavra agora. João 1, eu fiquei pensando, João 1, o que está escrito lá? No princípio era o verbo. Aí eu comecei a ler e eu vi Jesus chamando os primeiros discípulos.
E aí eu vi a alegria de André quando viu o mestre, reconheceu o Messias, correu para o seu irmão Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Correu para Pedro e disse: olha, encontrei aquele que está escrito. Felipe ouviu a mesma coisa e saiu correndo para o seu irmão, chegou para Natanael, para o seu melhor amigo, aliás, e disse: olha, eu encontrei aquele que está escrito nas leis e nos profetas, aquele que vai tirar o pecado do mundo. João estava sentado e viu Jesus passando, e estava com ele João, 2 discípulos, viram Jesus passando, e os discípulos perguntaram: quem que é esse aí, João? Aí João vira para os discípulos e falou assim: ó, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe o que os 2 discípulos fizeram? Tchau e benção, João. Foram seguir Jesus. Para mim até agora você serviu, agora eu vou buscar aquele que é maior do que você. E começaram a seguir Jesus. Mas Natanael, ele pegou e falou assim: Felipe, pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Sabe, queridos, nós temos um alto preconceito das pessoas que deveriam ser usadas por Deus e aquelas que não deveriam ser usadas por Deus. Até então, Davi, ele consultava o profeta Natan. Até então, ele consultava o profeta Gade. Mas depois que ele começou a fazer as coisas pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio desejo, ele só se meteu em confusão, e Deus não gostou. Trouxe sobre Israel o quê? Uma peste, feriu. E quando Davi viu tudo isso, olha só, semana passada, semana passada, sei lá, não essa quarta-feira, a outra, eu ministrei uma palavra. Quem assistiu na quarta-feira vai lembrar sobre qual foi o posicionamento do rei quando Eliseu falou que ia ter fome sobre a terra. Deus deu uma palavra para o profeta Eliseu, e o profeta se levantou: assim diz o Senhor, vai ter um tempo muito grande de fome. E o que o profeta fez? Ele não foi se esconder na caverna como Elias fez, porque afinal de contas estava sobre ele uma porção dobrada. Porém, ele precisava amadurecer muitas coisas. O que ele fez? Ele foi até os anciãos, os mais velhos, aqueles que tinham mais experiência com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. É verdade sim que Eliseu era um homem que já estava na escola de profetas, conhecia muita coisa. Ele andou com Elias, aprendeu muito, recebeu a porção dobrada que estava com Elias, mas ainda ele precisava amadurecer sobre tudo aquilo que ele havia recebido. Entende? Se hoje Deus te colocar sobre o muito, você está maduro o suficiente para quando Deus estabelecer o amanhã, quando tudo isso, toda essa crise acabar, você vai estar maduro o suficiente, não somente para administrar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, mas você vai estar maduro o suficiente para reconhecer quem foi que deu tudo isso. O que é isso, pastor? A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, se apresentou aos discípulos, Jesus, ele deu uma ordem. Quando ele foi subir aos céus, ele disse o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Jesus estava entregando a segunda coisa mais importante para a vida daqueles discípulos. Primeiro foi a salvação através da cruz, e segundo, o Espírito Santo. Fica ali em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, porque para fazer as coisas que vocês vão fazer amanhã, vocês precisam de poder, vocês precisam de unção, vocês precisam ter dons, vocês precisam ter talentos. Mas o que nós estamos buscando agora no tempo de crise? O que as pessoas estão buscando no tempo de crise? Preste bem atenção. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus.
Porque todas estas coisas que você tem pedido, está lá no contexto da história, as pessoas estavam pedindo comida, as pessoas estavam pedindo roupa, as pessoas estavam pedindo um lugar para morar, para viver, um teto, elas estavam talvez pedindo emprego. Essa semana uma pessoa da fronteira, semana retrasada uma pessoa da fronteira ligou, e aí, como é que está o trabalho, o emprego aí? Eu falei, meu filho, não sei, eu sei que o negócio aqui está ruim, estão demitindo a gente aqui a rodo. Eu falei assim, olha, eu acho que é melhor você ter a tua casa aí, tenha. Você tem a tua família aí, tenha. Meu irmão, não mete o pé não, que se Deus não estiver contigo, você vai ficar no meio do caminho. Mas aí nós queremos fazer coisas que não fomos chamados para fazer, queremos pedir coisas que não é o tempo. Preste bem atenção, não é tempo de buscarmos as coisas da terra. Deus nos trancou dentro de casa para buscarmos as coisas dos céus, restabelecer a igreja que Ele criou lá em Gênesis. Família. Lá no início de todas as coisas, quando Deus estabeleceu o sacerdócio, quando Deus estabeleceu um homem e uma mulher que sejam uma só carne. Até hoje bate dentro de mim aquela palavra que minha esposa disse numa quarta-feira à tarde. Nós estávamos lá em Antônio Prado ministrando para a internet, e ela se levantou e falou bem assim: Deus parou o tempo para quem não tinha tempo para Ele. E isso me confronta todos os dias, porque mesmo estando em casa, querido, sabe o que às vezes a gente faz? A gente faz que nem o hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som da televisão ao fundo e a coberta bem quentinha. Você quer estar na zona de conforto? É errado estar ali? Não, Deus te colocou lá. Está entendendo? E agora, a eira de Araúna é o lugar onde que Deus quer estabelecer na tua vida a casa, aonde que Ele pode habitar dentro da tua vida. Que lugar é esse, pastor? A eira de Araúna, fala para o teu irmão assim, é um lugar de arrependimento. Por que arrependimento? Vamos ler o texto, versículo 14, diz assim: mandou o Senhor peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e Deus mandou um anjo para destruir a Jerusalém, mas ao destruí-la o Senhor olhou e se arrependeu do mal. Olha só, quem apareceu aqui? Onde o Senhor havia aparecido para Davi. Quem é que estava fazendo todas essas coisas com Israel? Quem incitou foi Satanás, versículo 1. Mas quem começou a fazer? O próprio Deus. Aí eu me recordo do que Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, do que se queixa o homem, Jeremias? E ele responde: dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das próprias escolhas que você faz. Mas o Senhor se arrependeu. O Senhor olhou e se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía: basta, agora retira a tua mão. Por que Deus fez isso? Porque lá em cima, nos outros versículos, a Bíblia diz que estava Davi vendo toda a desgraça que estava sobre a nação, as pessoas morrendo, e ele se arrependeu. E onde ele estava? Na eira de Araúna. Na eira de Araúna, um lugar de arrependimento, um lugar de reconhecer que sem Deus nada somos, nada temos e nada podemos fazer, onde que somos totalmente dependentes do Senhor. Versículo 16: então levantou Davi os seus olhos e viu o anjo do Senhor. O que está escrito lá?
no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido para Davi, na eira de Araúna. Viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, e a espada desembainhada nas suas mãos, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, que representa um sinal de humilhação, de pano de saco e de cinzas, prostraram-se sobre os seus rostos. Versículo 17, disse Davi a Deus: não fui eu que ordenei que contasse o povo, porque sou eu então quem pecou. Fiz isto eu, este mal. Essas ovelhas o que fizeram? Davi estava ali arrependido do mal que ele tinha feito, mas tinha gente inocente pagando por isso. Quantas pessoas inocentes estão pagando por isso? Quantas pessoas que são trabalhadores, são honestas, estão aí sem poder trabalhar, estão pagando. Ali em Garibaldi as portas da igreja estão fechadas, sabe por quê? Porque outros não entenderam que era para dar a César o que era de César. Essa é a verdade. Palavras do secretário de saúde falando comigo no telefone: olha, nós vamos fechar as igrejas porque tem algumas pessoas aí que não respeitam o decreto de distanciamento. E todas as outras histórias você já sabe do que aconteceu. Tem igreja lá que foi multada. Queridos, a igreja lá em Garibaldi, eu acho que é o último culto, se eu não me engano, que eu vi lá na internet, que a gente transmitiu, foi dia 16 de março. E aí quando a gente abriu um outro final de semana que foi liberado, foi um final de semana que a gente abriu, uma sexta e um domingo, depois já fechou de novo, porque as pessoas não entendem, não respeitam, e aí acabam os inocentes pagando. E aí veja só, versículo 18: então o anjo do Senhor ordenou a Gade e disse a Davi que subisse para levantar um altar na eira de Araúna. Um lugar de arrependimento, queridos, também é o lugar de sacrifício. É este o lugar onde que Deus quer habitar na tua vida. Sabe onde você mais errou na tua vida? Você sabe. É neste lugar que você precisa. Esse lugar é o lugar de arrependimento. É nesse lugar que você precisa erguer ao Senhor um altar de adoração. É ali que precisa ser sacrificado. E fala para o teu irmão: sacrifício, fala para ele, custa caro. Custa caro. Depois você lê o contexto ali, a Bíblia diz que aquela terra já era de Davi. Esse lugar aqui já era de Davi, porque ele era rei sobre toda a terra. Mas ele foi lá e gastou muito dinheiro e comprou. Porque ele disse: eu não vou dar a Deus aquilo que não me custe nada. Sabe? Talvez para alguns custe. No início talvez não, mas agora que talvez alguns de vocês estejam trabalhando, talvez custe você orar de novo, voltar a orar na madrugada. Talvez custe um pouco mais você gastar um pouco mais do que 5 minutos, ou seja, 1 hora que você ficava lendo a palavra de Deus, ou onde que você ouvia louvores uma manhã inteira, porque afinal de contas você estava trancado dentro de casa, você não conseguia conviver consigo mesmo. Vamos buscar a Deus. Sim ou não? A gente ri, mas é uma realidade. Muitas pessoas estão passando por problemas psicológicos porque não conseguem conviver consigo mesmo, e muito menos com as pessoas que estão dentro da sua casa. Descobriu que tem um marido que é muito mais cheio de problemas, e uma esposa mais cheia de problemas do que a gente via comumente. Aí você começou a ver os problemas que seu filho, sua filha estão passando. Você começou a ver o que os seus pais estavam padecendo. Você começou a olhar, você começou a se tornar, sabe o que, na verdade? Mais sensível para dentro da tua casa. Eu vou te falar bem a verdade, eu não reclamo de estar dentro de casa, não. Posso ser mais franco ainda? Eu não tenho nenhum problema que a igreja lá em Garibaldi esteja fechada, querido, porque não fui eu que abri. Não foi o pastor Biratã que abriu, foi o Senhor, e a igreja é do Senhor. Se eu não acreditar na oração que eu faço,
Se eu não acreditar naquilo que Deus está falando, em vão a gente ora. A Bíblia diz: se nós não acreditarmos na oração da fé, como que nós vamos mover as coisas dos lugares, de um lugar para o outro? Custa caro. Fala para o teu irmão: custa caro. Pode ser dinheiro, sim. Quantos aqui aumentaram as despesas? Quantos aqui diminuíram as entradas? Custa caro. Custa. Você não sabe de onde que tem, de onde que vem. E as contas vão chegando e vai pendurando lá. Parece uma árvore de Natal sua geladeira, de tanta conta pendurada, não é verdade? É? Mas Davi, ele encontrou um lugar de arrependimento. E ele estava arrependido porque ele reconheceu que ele era o causador de todo aquele problema, de tudo que a nação estava passando. Não era só com ele, e inocentes estavam pagando. Lá no livro de Esdras, capítulo 8 e 9, a Bíblia diz que o rei havia liberado o povo, através de Neemias também, lá no capítulo 9, a Bíblia diz que o povo começou a reconstruir o muro, e depois de 70 anos escravizado, o rei liberou o povo: deixa esses velhos, deixa essas pessoas voltarem, porque agora não me serve mais para nada. E aí a Bíblia diz que os velhos que sobreviveram 70 anos lá na Babilônia, quando eles voltaram, que os muros estavam reconstruídos, e eles viram os edificadores, fala comigo, edificadores. Quando eles viram os edificadores lançando os alicerces novamente do templo do Senhor, a Bíblia diz ali que a nação inteira se arrependeu e chorou um dia inteiro. E aí os jovens que não viram o templo, eles começaram e eles pegaram a palavra e começaram a ministrar para os mais velhos que já conheciam, e eles choravam mais ainda. E eles pregaram, imagina, eles fizeram um culto uma manhã inteira pregando a palavra, e uma tarde inteira de oração e de clamor e de derramando lágrimas. Foi um dia de avivamento, um dia de arrependimento, de proclamação de arrependimento. E ao término do dia eles se levantaram, todos os anciãos, os sacerdotes, os levitas, fizeram um pacto, fizeram uma aliança com Deus, e eles falaram bem assim para Deus, preste bem atenção: Senhor Deus, que o Senhor nos faça outro tanto, 10 vezes mais, se nós deixarmos e abandonarmos o Senhor. Isso é arrependimento, isso é coragem de falar para Deus: Deus, faça comigo 10 vezes pior do que aconteceu agora, se nós deixarmos ou abandonarmos o Senhor. Sabe o que está acontecendo, Denise? Sabe o que está acontecendo, você que tem na internet? Está muito bom ficar em casa, está muito bom assistir o culto pela internet, está muito bom você ter os seus horários de trabalho reduzidos. Afinal de contas, Deus está conosco, sim ou não? Mas Deus não nos chamou para isso, porque você está olhando para o hoje. Eu sei que você tem que viver hoje, mas não deixar de olhar para o amanhã, saber o que é que Deus quer contigo amanhã. E para finalizar, 2 Reis capítulo 6, vamos voltar lá para Eliseu. Havia fome sobre a terra, e o rei estava angustiado, andando pelos pátios, pelas calçadas do palácio, cercado de muro. O povo já não tinha o que comer há muito tempo, e ele estava andando, e uma mulher subiu no muro, botou a cara para fora e olhou para dentro do muro e viu o rei, e gritou: ó rei, tem misericórdia, me ajuda, eu estou com fome.
Ontem nós comemos o meu filho. E a mulher, minha vizinha, que comeu com o meu filho ontem, nós tratamos de comer o filho dela hoje. E agora que chegou a hora da gente comer o filho dela, ela, ó, fugiu. O que eu faço? O rei se desesperou. Quem deveria estar governando, quem deveria estar resolvendo e ajudando o seu povo, estava com medo. A Bíblia diz ali que ele se ajoelhou, rasgou as suas roupas, mas não foi de arrependimento. Ele não sabia o que fazer. E ele começou a amaldiçoar a Deus que estava fazendo aquilo, e começou a amaldiçoar o profeta que fez, Eliseu. E deu ordem naquele momento: ó, que Deus me faça outro tanto, se ainda hoje a cabeça de Eliseu não tiver numa bandeja. E aí saíram os homens caçando Eliseu. Eliseu estava onde? No meio dos anciãos. Fala para o teu irmão, no meio dos anciãos, no meio das pessoas mais experimentadas. Fala, no meio das pessoas que experimentaram Deus, você vai saber o que fazer com o que Deus te deu. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos que nem uma criança que senta num carro todo moderno, cheio de botão, quer ficar apertando, não sabe o que fazer com aquilo, porque você não está ainda apto, não é o momento, mas é seu, mas você não está apto, porque Deus está parando você para você aprender algumas coisas e estabelecer outras na sua vida, para que quando chegar o momento onde que você vai viver o teu ministério com porção dobrada, que é o que estava sobre a vida de Eliseu, você vai saber o que fazer. E aí quando chega o mensageiro lá para caçar Davi, lá na casa lá dos anciãos, Deus fala para Eliseu: Eliseu, está vindo o carió para te degolar. Aí Eliseu poderia ter saído correndo, poderia ter orado, mandando descer fogo do céu e consumir aquele homem, porque ele tinha autoridade para isso. Sabe o que ele fez? Ele vira para os mais velhos, os experientes, aqueles que sabiam o que fazer, e fala assim: ó, tá vindo aí um cara para me matar, fecha a porta, bota eles para fora, e eu quero ver agora como é que faz a coisa. Entende? Ele não chegou e não foi orgulhoso ou prepotente de querer fazer do seu jeito. Fala para o teu irmão: do seu jeito não dá, meu irmão. Não dá. Enquanto que você estiver fazendo do seu jeito, meu querido, você vai bater muitas vezes com a cabeça na cruz. Não vai dar. Não vai dar. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem bem, mas o final dele é a morte. E aí quando Eliseu sai dali, o capitão da guarda começa a caçar Eliseu. Aí o capitão da guarda, ele estava se apoiando no rei, porque o rei era o referencial dele. O rei era o referencial. Só que o rei havia dado uma ordem que era para botar por lá de fora das muralhas os leprosos. Leproso na Bíblia significa pecador. E aí do lado de fora estava lá 4 leprosos no portão da cidade. Todo mundo lá de dentro. Por que tinha fome? Porque os sírios haviam cercado toda a cidade. E o que primeiro que botasse a cara para fora ou a cara em cima do muro, eles matavam. Por isso que tinha fome. Os inimigos de Israel cercaram o povo. Aí o rei trancou todo mundo dentro da cidade, não deixou ninguém, e aí acabou não tendo comida. Botou todo mundo dentro de casa. Parece muito estranho, né? Parece que você já ouviu essa história. Botou todo mundo dentro de casa. Aí os pecadores que estavam do lado de fora, os 4 se olharam e disseram assim: bom, se nós conseguirmos entrar dentro da cidade, nós vamos morrer de fome, porque lá dentro tem fome, não tem o que comer. Se nós ficarmos aqui na porta, os sírios vão matar a gente. Mas por causa da palavra que Deus deu para o Eliseu, que haveria de cessar o cerco de Israel, nós vamos até o acampamento dos sírios, vamos pedir asilo, vamos pedir, pelo menos a gente morre tentando. Fala para o teu irmão assim: você precisa pelo menos fazer isso, morrer tentando. Como assim, pastor, morrer tentando? A Bíblia fala que Jesus citou uma parábola do juiz e de uma viúva. Aquela viúva todos os dias importunava o juiz.
A viúva foi lá todos os dias. Me dá o que eu quero. Me dá o que eu quero. Aí chegou um dia que o juiz não se aguentou e falou assim: dá logo para essa mulher o que ela está querendo, porque eu não aguento mais ela aqui. Ela não tinha outra coisa que fazer. Ela ficou batendo até que ela conseguiu. Só porque às vezes a gente ouve um não, você vira as costas, você murcha, você para, você não faz mais nada. Os 4 leprosos foram até o acampamento dos sírios, e a palavra de Deus diz que lá eles contaram tudo o que Deus havia falado para o profeta, que Deus ia passar a régua deles, ia matar todos eles. Sabe o que eles fizeram? Se levantaram todos e a Bíblia diz que eles não levaram nada, deixaram as armas, deixaram os cavalos, as barracas, deixaram as comidas, deixaram tudo para trás e saíram correndo. Eles sentaram e vamos comer. Sentaram na mesa do banquete. Mandaram notícia para a cidade. Falaram assim: os inimigos de Israel foram embora. E eles deixaram a comida para trás. Aí o general, o capitão da guarda, foi abrir o portão para o povo sair lá para ir comer. Sabe o que aconteceu? O povo atropelou. E ele morreu pisoteado. E antes mesmo que o rei desfrutasse da vitória, Deus matou ele. E aí se cumpriu o que Deus também havia falado sobre a vida de Jeú, que Jeú deveria ser ungido rei. Qual dessas 4 pessoas nós somos? Você é o profeta que, enquanto no meio da crise abençoava e profetizava o bem, porque ele profetizou, ele orou, ele buscou. Vai vir sim, vai acabar o cerco. Deus vai tomar conta dos inimigos. A fome vai terminar. Ele profetizou e abençoou o povo. Mas o rei amaldiçoou. O capitão confiava, não era em Deus, confiava no rei, que era cagão, medroso, não sabia o que fazer. E os 4 leprosos, que arriscaram tudo, morreria se precisasse, para tentar viver. Quem desses 4 vocês são? Quem dessas 4 pessoas vocês são? Ou você é profeta ou você é um leproso. Porque se você for o rei, você não vai desfrutar da vitória quando tudo isso acabar. E se você se apoia em homens, você vai ser pisoteado, vai ser atropelado por quem vem atrás. Porque quem está com fome. Sabe quem são esses que estão com fome? Aqueles que vão entrar por essas portas quando tudo isso acabar.